TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi, gente, tudo bem? O Rosina de AZ de hoje é especialíssimo. Eu sei que eu adoro falar essa palavra, mas é especial. Ontem, sábado, aconteceu a segunda conferência Plante uma Oportunidade em parceria com Elos Clube de Petrópolis. E então eu resolvi trazer uma das palestrantes para bater um papo conosco. Então, aguarde que depois dos avisos eu vou convidá-la, né, vou apresentá-la a vocês e vocês vão entender por que o dia foi extremamente especial nessa conferência de ontem. Antes, quero lembrar que eu estou montando aulas de português e redação gratuitas, online, para quem vai fazer concurso público. Com certeza, até o final do ano, teremos o concurso público para a Guarda Municipal e talvez um outro órgão da Prefeitura. Então, vamos aproveitar e estudar. E para fazer a inscrição, você precisa mandar o seu nome pelo meu WhatsApp. O WhatsApp aparece aí na sua telinha, o DDD 24 992 95 0031. Aí você põe o seu nome e diz até que série você estudou. Tem que dar essa informação para eu poder encaixar você na turma correta. Se você estudou até sexto ano, eu não posso colocar você na turma de ensino médio. Então, eu preciso saber dessa informação para colocá-lo numa turma adequada. E as aulas começarão em agosto, então ainda dá tempo para você fazer a sua inscrição. É online e gratuito. E agora vamos falar um pouco da TVC, a TV do Correio da Manhã, que tem transmissão em Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Paraíba do Sul, Pati de Alferes e Três Rios. Você conecta nos canais pela Tech Cable. Aí você vai dizer, eu não assino Tech Cable. Não tem problema nenhum, você pode acompanhar toda a programação e ao vivo pela internet, no site TV Correio da Manhã ou Facebook, Instagram, YouTube, todas as redes sociais. Eu acho que até pelo WhatsApp você consegue pegar um programa ou outro de algum conhecido seu, algum contato seu. E agora, eu não vou esperar o segundo bloco, eu vou falar agora, vou convidar a Nívia Viana para bater o papo conosco sobre a ideia que ela teve de um projeto fantástico que quem vai explicar para vocês é ela. Nívia, seja muito bem-vinda ao Rosina de AZ. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui conversando e tendo essa oportunidade de apresentar um pouco e falar um pouco desse projeto. O meu nome é Nívia, eu sou natural de Ouro Preto e moro atualmente em Conselheiro Lafayette. E aí veio passear em Petrópolis, né? Vim então, aqui. O nome do projeto dela é Diários da Mãe em Construção. Olha que interessante. Mãe em Construção. Me explica da onde foi que surgiu essa ideia. A maternidade, né? Quando eu fui mãe, eu ouvia muito que nasce uma mãe, nasce um bebê, nasce uma mãe. E eu acho que até de um certo ponto isso é verdade. Né? Nasceu um bebê, né? Nasce uma mãe. Você vai aprender a ser mãe. Só que nasce uma mãe também bebê, né? É uma mãe. No meu caso, eu chorava junto com minha filha. Ficava apavorada muitas vezes, não sabia o que fazer e eu tinha que aprender a ser mãe. E eu aprendo a ser mãe até hoje. A cada desenvolvimento das minhas filhas, eu tenho 2 filhas,
uma de 15 e uma de que vai fazer 13. E a cada momento, a cada desenvolvimento delas, eu acabo indo para um local de incompetência. Por exemplo, agora minhas filhas estão aí na adolescência. Eu nunca fui mãe de adolescente. É verdade. Eu preciso aprender a ser mãe de adolescente. E se a gente for olhar para a geração nossa, vamos supor, você quando foi adolescente, o mundo tinha uma configuração. A minha adolescência, que sou bem mais velha do que você, o mundo tinha outra configuração. Então a gente não pode olhar para a adolescência do filho só com a nossa ideia da nossa adolescência. Esse não pode ser o referencial. Nós temos que olhar para a adolescência do filho, da filha, com o olhar do tempo dela, né? Não é isso? E como que você fez para criar essa ideia toda desse projeto? Bom, a minha formação, vou voltar um pouquinho, tá? Certo, claro. A minha formação é engenharia geológica. Engenharia. Trabalhei 16 anos na mineração. E em 2017 eu fiz um curso de coaching, eu estava buscando algo diferente, e aí eu pensei, é isso que eu quero para mim. E aí eu comecei a trabalhar na minha mudança de carreira. E aí, porque eu sempre fui apaixonada por histórias e pelo ser humano e pela capacidade do ser humano, né? E aí eu pensei, falei assim, nossa, e sempre gostei muito de criança, falei, vou trabalhar com crianças. Mas aí, no início dessa minha busca, e conversando um pouco com crianças, eu percebi a influência que nós adultos, nós pais e mães, temos sobre as crianças, né? Eu pensei, não, eu acho que a questão ela é mais sistêmica, então eu resolvi trabalhar de uma forma da família e na maioria das vezes a mãe é que geralmente é mais aberta para conversar sobre esses assuntos, para buscar. E na pandemia também, ela ajudou muito nessa construção dessa ideia, né? Porque a pandemia levou a família para dentro de casa. E aprender a conviver. E a família ficou dentro de casa, isolada, né? E ela teve que aprender a conviver somente ali. E isso gerou muito conflitos. E foi um momento também que eu saí da minha profissão, que eu trabalhava CLT, 8 horas por dia, e também fui para dentro de casa. Então eu senti essa solidão, eu senti essa falta de apoio, e aí eu pensei, nossa, a gente eu preciso de um espaço para falar um pouco sobre isso. Buscando na internet, na mídia social, eu via uma maternidade muito romantizada, que ela estava descolada do que eu estava sentindo naquele momento. E aí, nessa busca, foi no Dia das Mães, eu estava na casa da minha mãe, aí estava minha avó, que vai fazer 100 anos esse ano, estava a sogra do meu irmão, minha mãe, eu, minha cunhada, né, todas mães. Eu falei, gente, olha quanta história de mãe tem aqui. E quanto que a gente pode aprender com essas histórias de mãe, né? Mesmo de gerações bem diferentes uma da outra. Mesmo de gerações. E aí foi aí que você teve a ideia de criar o blog? E aí foi a ideia que eu tive de criar um blog. Eu estava conversando com a minha cunhada, ela sempre gostou de escrever, e aí eu fiz convite para ela, vamos criar um blog? Vamos contar as nossas histórias da maternidade real? O que está acontecendo? Porque eu sentia essa necessidade, né? O pouco momento assim na pandemia que eu encontrava com uma mãe ou outra, a gente via essa ansiedade de contar, de explicar, de falar o que está acontecendo. Foi um momento de muita angústia, né? De muita incerteza. E eu percebi isso. Falei assim, nossa, a gente precisa dar vazão para isso. Então, vamos buscar fazer isso. Aí eu convidei ela para a gente poder criar esse blog. E aí criou o blog. Aí eu acho que você mandou a foto do blog. E aí nós criamos o blog. Só que assim, falava assim, mas como que nós vamos criar um blog? A gente precisa de mãos aí para ajudar a gente no blog. E aí eu convidei uma outra amiga, que ela é mais da tecnologia, e ela trabalha no IFMG, no Instituto Federal de Minas Gerais, do campus de Ouro Preto. E ela disse assim, nossa, essa ideia, ela cabe dentro de um projeto de extensão. Vamos submeter a um projeto de extensão do IFMG.
Então, hoje já é o 2º ano consecutivo que esse projeto é abraçado como extensão do IFMG, do campus de Ouro Preto e Congonhas, onde tem estudantes que são bolsistas e atuam no projeto, Olha, ajudando na divulgação. IFMG é Instituto Federal de Minas Gerais, em Ouro Preto e Congonhas, que é São Paulo. Não, é Minas, desculpe. Pertinho lá de Ouro Preto. Né? Então a professora de português com geografia não está combinando hoje, não. Então, aí vocês começaram a convidar as pessoas para escreverem as histórias ou ficou livre para as pessoas que vissem o blog e se manifestassem? Como é que foi isso? Bom, aí nós pensamos assim, tá, vamos escrever. Mas escrever não é uma coisa tão simples assim, né? É verdade. Aí a gente pensou assim, como transformar isso em algo simples? Eu falei assim, vamos escrever na forma de cartas. Porque sim. Carta, ela é, primeiro, ela não tem tantas regras, né? Claro, tem as regras ortográficas, gramaticais, mas não tem tantas regras na escrita. Na estrutura? Desculpa. Tem regra. Mas é mais livre, pode ser mais sim. livre. Ela é um pouco mais livre, é mais né? pessoal e não tão impessoal. Tem essa questão, né, que eu acho ótimo, que o próprio fato, a própria forma que você escrever diz sobre a pessoa. Por isso que eu falei, é mais pessoal, não tão impessoal como uma redação. E aí a gente começou esse movimento. Então, chamamos mais mães que também gostaram da ideia, e aí a gente fazia assim, cada semana uma mãe, fundadora do blog, escrevia uma carta e tinha que convidar uma outra mãe para escrever. Certo. E aí a gente foi criando a rede. Quantas pessoas nessa rede já? Hoje já são 128 cartas publicadas, e são 50 mães, aproximadamente. Esses 128 publicadas no blog? No blog. Tá. E quantas mães? 50 mães, aproximadamente. Olha que bacana. E é um movimento que está crescendo. Porque filho não nasce com manual. Sai o filho, sai a placenta, não vem manual de instrução. Não. Então é sempre um aprendizado. E é um convite, né, que também ele não é muito fácil de ser aceito, porque eu percebo que é muito difícil a gente falar sobre nós mesmos. Contar a história de outra pessoa, é fácil. Contar a história, não é? Contar, a gente até conta o que está acontecendo na mente, na cabeça da outra pessoa, mas às vezes sentar, parar e contar, olhar para dentro e contar a própria história, não é algo muito fácil. Eu falo que exige coragem. Eu costumo dizer que são mães corajosas que aceitaram o convite de dar uma parada, né? Porque eu sei que a rotina materna também ela é pesada, exaustiva, né? E olhar para a própria história. E quando isso acontece, quando as mães param, dão um tempo, olham para a própria história e escrevem, acontece algo muito encantador na maioria das vezes, né? Eu sinto isso e ouço isso do relato de outras mães. Acontece, as mães tendem a se encantar novamente com a própria história. Isso é muito bom, é porque a gente olha de fora, né? É aquela experiência, primeiro eu tenho que olhar para dentro, colocar toda aquela minha vivência num papel, no blog, né? Em forma de carta, e depois eu vou ler e vou me encantar com que, nossa, eu escrevi isso, eu vivi isso. Porque muitas vezes a gente esquece de dar valor à nossa própria história. A gente acha sempre que a grama da casa do vizinho é mais viçosa do que a nossa. E é essa reação que acontece. Nívia, eu vou ter que, daqui a pouco, chamar o intervalo. E aí você só diz rapidinho como foi que chegou ao livro. O que aconteceu? A gente começou a receber as cartas e as cartas estavam lindas demais. O livro não, e ainda não apareceu. E as cartas estavam muito lindas. Aí eu pensei, a gente tem que buscar divulgar essas cartas de outras formas. E aí teve a ideia da gente
publicar o livro. E as mães autorizaram? Teve algum problema com a autorização da publicação? Como é que foi? Assim que o projeto recebe a carta, imediatamente a gente solicita a autorização da mãe para publicar no blog. E aí essa publicação ela é estendida para Então utilizar... a carta vem em formato de carta mesmo, não vai direto para o blog? Não, ela passa, né? A gente recebe, a administração do projeto, a gente recebe a carta, a gente solicita inclusive a mãe para ler a própria carta, então no blog também tem a leitura da carta para estimular outros sentidos, né? Sim, claro. E aí ela entra na programação da publicação, que é publicada toda quinta-feira. Entendi. E aí o livro é uma coletânea dessas cartas que vocês receberam contando as histórias pessoais de diferentes mães. Exatamente. O livro, ele contempla as primeiras 64 cartas que o projeto recebeu. Porque a gente entende que cada carta é uma preciosidade, porque ele está contando uma história de vida de uma mãe. Então não é possível selecionar qual que entra, qual que não entra. Então foi pela ordem de chegada. Na verdade, na organização do livro, ele está por ciclos familiares. Porque aí a mãe, o leitor, ele tem condições de ler a carta direcionado. Por exemplo, se for uma mãe de adolescente, se essa for a demanda dela nesse momento, ela pode vir aqui no capítulo Mães de Adolescentes e ler aquelas cartas relacionadas. Interessante, interessante. Eu vou chamar o intervalo, é rapidinho, você continue aí e que nós voltamos já já, ainda com esse papo com a Nívia Viana aqui presente. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azê, voltando agora para o segundo bloco. No primeiro bloco, nós estávamos conversando com a Nívia Viana, autora do Diário de Mães em Construção,
e vamos continuar conversando com ela a respeito desse projeto fantástico que traz, abre as portas para que mães de primeira viagem, a maioria delas, não necessariamente só de primeira viagem, relatem como elas aprenderam a ser mães. Por isso, Mães em Construção. E agora, a Nívia vai contar para a gente a repercussão que esse projeto teve a partir da publicação do livro e das cartas no blog. Nívia, a palavra é toda sua. Conta para nós, depois que houve o lançamento do livro, o que aconteceu depois disso? Bom, nós fizemos, né, eu já tinha falado que esse projeto ele é abraçado pelo Instituto Federal de Minas Gerais. Sim. Então lá teve uma semana de ciência e tecnologia e nós programamos o lançamento do livro junto com uma exposição de trechos dessa carta. A primeira foi em Ouro Preto. A primeira então foi você em Ouro mandou a Preto. foto da Isso. exposição em Ouro Preto. Da exposição em Ouro Preto. Então, as bolsistas, lá no campus de Ouro Preto, a gente fez a exposição com trechos dessas cartas, né? Um vídeo explicativo e o lançamento do livro. Esse livro é uma coletânea, né, de 64 cartas escritas por 28 mães. Então, essas mães agora também são mães escritoras. E elas tiveram a oportunidade de ir lá e participar de uma tarde de autógrafos. Então, eu acho, todo mundo já sabe que eu tenho problema de visão. Então, a segunda foto de Ouro Preto é de alguém dando autógrafo. Exatamente. É uma mãe? Uma mãe que acolheu o convite de escrever a carta e participar do blog, e ela estava lá autografando o livro. Foi um momento muito emocionante. É mágico, né? Isso, muito mágico. E depois vocês foram fazer a exposição ou lançamento em Conselheiro Lafayette. Sim. Aí depois eu sou encantada com essas histórias, né? E aí uma vontade de continuar divulgando, né? E ter esse espaço de acolhimento para as mães, ter um espaço para a gente contar sobre as nossas histórias e experiências. Nós fizemos também a exposição em Conselheiro Lafayette, que contou também com 2 jovens, um concerto, né, tocando piano, tocando violão, a segunda foto que é a foto que já está ali, com outras mães que também foram mães escritoras, né, porque tem mães escritoras em Ouro Preto, são 28, né? Tem Conselheiro Lafayette, que também tiveram a oportunidade de estar lá, autografar o livro, e essa exposição teve apoio da prefeitura. Então, as cartas foram expostas, e uma outra iniciativa que nós tivemos também para poder divulgar esses conteúdos, nós chamamos jovens, para poder ir, que não quiseram assim, escrever, mas têm outros dons, eles ilustraram algumas cartas. Olha, então a ilustração é de jovens. A ilustração é de alguns jovens. E aí eles ilustraram algumas cartas e essas ilustrações também estavam expostas. E no decorrer também do ano, né, do ano passado, a gente entendeu que a construção materna, ela também precisa de outros olhares. E até dos filhos, né? E aí, o que aconteceu? Em agosto do ano passado, nós fizemos uma edição especial, então nós publicamos somente cartas de pais. E em outubro, nós também fizemos uma edição especial no blog, foram publicadas somente cartas de filhos. Então é a família toda se manifestando como é o relacionamento em família. Né? Porque é difícil você lidar com a cabeça da mãe, que é de outra geração, a cabeça do pai, a cabeça da avó, e você está em 2023, mas sua mãe é do século passado, sua avó do século retrasado. É confuso também para eles, né? E Nívia, quem é, acho que Gabriela Mendonça, que é uma casa. É a casa, é um espaço que foi, esse espaço que houve a exposição, que a foto estava ali, onde a prefeitura disponibilizou
para poder fazer a exposição. Tá, e essa mulher era alguma coisa significativa ligada A cultura. A cultura. A cultura Ah. da cidade Conselheiro. de Conselheiro Lafayette. Ah, sim, porque Exatamente. sempre tem alguma correlação. Sim. E como é que você foi parar com esse projeto num festival de rock? Pois é. Me explica, conta essa história, a gente ainda tem uns minutinhos, dá tempo de contar a história. Uai, fomos divulgando, né? Eu fui buscando conhecer pessoas para a gente poder fazer parceria, né? Porque assim, eu me encanto tanto com essas cartas, com esse conhecimento, que eu falo assim, ele tem que chegar para mais gente. E mais pessoas também terem a oportunidade de contar a própria história. Igual ontem na conferência, né? É tão bonito ver no palco as pessoas contando a sua história. Você percebe assim, o brilho no olhar. E aí eu pensei, é importante disponibilizar esse espaço para as pessoas, para a mãe do dia a dia, para a mãe que está ali. E esse projeto, ele vem para isso também, para poder ter esse espaço para as mães contarem as próprias histórias, estarem ali. Antigamente a gente tinha mais espaços de reunião porque a vida não era tão corrida, né? Não exigia tanto que a gente trabalhasse e tal. E a gente sempre tinha um momento do cafezinho com a vizinha, né, com uma parenta, uma amiga que ia lá em casa tomar o cafezinho e a gente batia papo e trocava essas coisas. E hoje em dia a vida corre tanto que não dá. E aí você foi parar no festival de rock. Conversando com as pessoas, e eu conversei com uma delas que também gostou muito do projeto, e ela organiza o festival de rock, e ela falou, ô Nívia, eu consigo disponibilizar uma tenda para você expor lá, diminuir essa exposição e colocar lá. E aí nós estávamos lá no Festival de Rock em Queluz. Muito bom, muito bom. Festival de Rock em Queluz com o projeto e as cartas de Diário de Mãe em Construção. É muito fantástico. Não sei que horas tem, mas então vamos lá. Só para finalizar, faz um convite para mães de outras cidades, deixa algum endereço de e-mail para que elas possam participar desse projeto, mandar as cartas. Esse projeto ele é aberto para todas as mães, pais também, filhos que tiverem a coragem de sentar para escrever. Porque eu tenho certeza absoluta, e falo com muita tranquilidade, que toda mãe tem uma história que merece ser contada e compartilhada. E todo filho também, todo filho, pai também. Mas eu puxo a sardinha um pouco para as mães, né? E a gente não sabe onde essas palavras podem chegar, qual coração que essas palavras elas podem tocar. A gente não sabe quem está precisando de ouvir essa história. Então, a escrita, ela é um presente individual, porque quando a gente escreve carta, a gente se presenteia, valorizando a própria história, e ele também pode ser um presente para o mundo, porque quando a gente solta a história para o mundo, a gente não sabe onde ele vai chegar. Cada um de nós tem uma história de valor, senão seríamos robôs, todos iguais, fazendo a mesma coisa, pensando do mesmo jeito. Não dá, agindo igual, não dá. Cada um tem a sua riqueza. E a sua riqueza está dentro da sua história. Aquilo que ele experimentou viver, que ele teve a coragem de viver. E agora, com o convite da Nívia, a coragem de lançar essa palavra para o mundo, essa vivência em forma de carta para o mundo. Infelizmente, Rosina de Azê vai ter que ficar por aqui, mas semana que vem eu trago mais um papo agradável ou mais uma novidade para você. Eu quero agradecer a Nívia por ter aceitado o convite, por ter vindo à conferência e nos presenteado com esse projeto maravilhoso. Nívia, muito obrigada. De nada. E é uma alegria enorme estar aqui, ser acolhida, estar pela primeira vez participando de um programa de televisão. Então, para as mães que nunca escreveram, a primeira vez
é sempre emocionante. Eu aqui na primeira vez também. Então Tá se certo. arrisquem que vale a pena. Muito obrigada, Rosina. De nada, e Rosina de Azê agradece a audiência e volta no domingo que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.